Eu acho que é Marcos Dutra. Marcos Dutra. Escreveu um artigo sobre o Brasil lá na página do Henry Mackall, né? Seria Macau, mas aqui fala Mackall, né? Que é um escritor excelente sobre o negócio de nova ordem mundial. Claro, nem sempre acerta em tudo, mas em geral é um homem honesto, confiabilíssimo, né? Ele escreveu um artigo falando da situação no Brasil, do Lula, do Foro de São Paulo. O artigo do Marcos está muito bom. Daí chegou um sujeito lá e leu aquilo, né? E mandou uma carta indignada para o Henry Mackall, né? Dizendo aqui que as ideias do Marcos são baseadas nas ideias de um jornalista chamado Olavo de Carvalho, né? O qual não é digno de confiança, porque, olha aqui, esse Olavo de Carvalho, ele é um strong supporter, né? Um ferrenho adepto do sionismo. E antes disso, então, como você é um adepto do sionismo, eu estou esquecendo a conspiração judaica. Olha que coisa, né? Os judeus estão conspirando para dominar o mundo. E eu escondo porque eu sou um sionista, né? E antes disso, ele foi um conhecido comunista na década de 60 e viveu na Romênia por 10 anos e recebeu um prêmio do governo romeno durante os anos 80. Ai, meu saco! Ai, meu saco! Cadê o Alborguete? Puta merda! Eu não tenho expressividade daquele gênio do rádio brasileiro que foi o Alborguete para expressar, né, o meu sentimento dentro de uma coisa dessa. Quer dizer, primeiro, eu fui um conhecido comunista nos anos 60. Não, eu fui um desconhecido comunista. Eu era o último, eu era a rabeira da cadeia alimentar, você está entendendo? Nós éramos conhecidos, eu e o Ronco Bonfim, né, que é jornalista, amigão meu na época, irmão da Mônica Bonfim, que ela fazia o programa dos Anjos, né? Eu e o Ronco éramos conhecidos no meio comunista, porque a gente só pensava em mulher. Os outros eram militantes seríssimos, devotados, né? Rui Falcão, e nos olhavam com mau desprezo, né? Quer dizer, esses caras são meros tarefeiros, eles não podem tomar uma decisão, eles só podem fazer o que a gente manda, porque eles só pensam em mulher, eles não são gente séria. Isso era eu no meio comunista, você imagina, né? E eu chegava em qualquer lugar, mas se alguém me conhecia, quem é esse cara aí, pô? Chegava a dizer, eu, Rui Falcão, todo mundo sabe daí, quem é eu? O Ronco, quem é esse cara aí? Ah, são uns aí que só vivem lá na minha fieira, som de cristal, né? Todo fim de semana volta aí para casa do estudante com 20 mulheres. Né? E ainda assim que eles deviam agradecer, né? Porque a gente não podia consumir todas aquelas mulheres, a gente fazia, distribuía pelos amigos. As meninas entravam na casa do estudante na sexta-feira à noite e iam descendo de apartamento. Chega segunda-feira de manhã, elas saíam pela porta da casa do estudante com um sorriso assim, idiota, né? De lado a lado, tontinha, né? Então, esse era o nosso serviço lá, nós éramos, né, fornecedores. Então, isso é o que eu era no movimento comunista, né? Vivi na Romênia durante 10 anos? Não, meu filho, eu vivi na Romênia durante 8 meses. No ano de, deixa eu perguntar para minha mulher, 1999. Né? Não, foi. E estive na Romênia várias vezes, né? Somando o período todo que eu fiquei lá, não dá um ano, um completo ano. E, de fato, ganhei um prêmio do governo romeno, mas não foi nos anos 80, no tempo do Ceausescu. Foi em, aqui o diploma lá, que é data para mim ali. Olha. Aí, no ano de 2000, assinado por o presidente Emílio Constantinesco, que foi o primeiro presidente liberal-democrata, o primeiro cara que governou a Romênia, depois da queda do Ceausescu. Mas eu ia aceitar o prêmio do Ceausescu, ia mandar enfiar no cu, porra. Agora vê o cara inventa a minha biografia. Né? Eu vivi na Romênia 10 anos no tempo do comunismo, eu recebi um prêmio durante os anos 80. Ai, meu saco! Né? Agora, e eu aqui então estou, né,
ignorando a conspiração judaico-maçônica. Né? É um negócio incrível. Olha, eu não estou ignorando merda nenhuma. Eu só não estou falando do que não existe. Você está entendendo? Por quê? Se você for ver os príncipes, os donos da nova ordem mundial, tem lá uns 2 ou 3 judeus, claro. Tem Jorge Soros, né? Tem turminha dos Warburg, tem, mas 98% não é judeu. Então, por causa de 2 judeus, eu vou ficar... A pessoa fala, assim, eles gostam do artigo, né, definido plural, os, né? Os judeus fizeram isso aqui. O que os judeus, caralho? Que coisa é essa, pô? Né? Isso aí é uma coisa de uma injustiça, de uma crueldade mental tão absurda. Quer dizer, ao mesmo tempo você fala de teoria da conspiração, e quando você vê qual é o sujeito da conspiração, qual é o autor da conspiração, é um povo inteiro chamado os judeus. Já é uma conspiração feita um povo inteiro, porra? Onde é que eles se escondem para fazer conspiração? Onde é que eu saiba, tem 20 milhões de judeus no mundo. Que porão você esconde 20 milhões de judeus para fazer conspiração? Ah, porra, para com isso, porra. Hã? Agora, se o cara está lá conspirando para fazer nova ordem global, tá criando novas formas de ditadura, né? Sutil, inteligentíssima, ditadura científica, eu vou denunciar o cara, seja ele judeu, seja alemão, seja polonês, seja um raio que eu parta. Porque, olha, no meu entender, a filha da putice não é racial. O sujeito está aqui porque quer. Você está entendendo? Porque quer. Não é porque ele nasceu judeu, alemão, não sei o quê. Mesmo os nazistas, você não pode falar os alemães. Porra, o número de alemão que se fudeu naquela época foi muito maior do que o número de cara que saiu ganhando aquela besteira, porra. Então, quer dizer, é uma coisa tão nojenta você culpar um povo por causa, né, do que os agentes ou líderes, ou 3 ou 4 ou 1000 pessoas fazem. Maçonaria é a mesma coisa, meu. Claro, eu estou perfeitamente consciente de tudo que a maçonaria fez com agentes maçons fizeram contra a Igreja Católica, incluindo acho que na semana passada eu mencionei aqui o caso dos cristeiros no México. Eu mencionei de 1926 a 1929, uma das mais terríveis perseguições anticristãs da história aconteceu no México. E mataram cristão a rodo lá. Mataram assim, proibiram rezar missa, proibiram batizar criança. Se você ensinasse uma prece para a criança, ia presa. Se o padre fosse de batina, ia preso. Fecharam todas as igrejas, menos 2. Aconteceu isso no México, com a ajuda do governo americano e de igrejas protestantes aqui. Né? E isso foi empreendimento de um governo maçom. O presidente chama-se Plutarco Calles. Né? E com a ajuda do presidente americano, a elite americana também era maçônica. Eu reconheço tudo isso. Só que, por outro lado, confronto. Leia o livro do Benjamin Morris, que chama Do Caráter Cristão das Instituições de Leis Americanas. É um clássico de 1000 páginas. Os Founding Fathers, fundadores dos Estados Unidos, eram todos maçons, eram todos cristãos. Eles fizeram o único sistema legal de inspiração bíblica que existe no mundo. Então, como é que eu vou dizer a maçonaria é isso e aquilo? Então, você pode generalizar, não tem jeito, você tem que estudar os fatos como eles são, com toda a complexidade interna. Então, se você vai acusar certos setores da maçonaria de promover o anticristianismo e tal, está certo, mas você tem que reconhecer que outros setores fizeram o possível para criar a única atmosfera de liberdade religiosa no mundo, aliás, de inspiração cristã, tá certo? Onde todas as igrejas cristãs podem prosperar. Tá certo? E quem está promovendo agora essa onda anticristã aqui, então, olha, é difícil você dizer que é maçom. Por quê? Porque todos esses pastores protestantes aqui são todos maçom e são eles que estão sendo perseguidos. Você vai lá estudar a vida deles, 80% deles são maçons e estão sofrendo a perseguição igual. Então a coisa não é assim, meu filho. Existe o mal no mundo, existe a ação demoníaca no mundo, mas ela não vem com rótulo de nenhuma organização. Você precisa pesquisar e descobrir quem são os agentes reais. Não adianta